Fala aí, galera, beleza? Vamos dar início à nossa resolução da última prova da SpaceX, que foi no ano de 2020, ok? A gente vai fazer a prova, pessoal, modelo A, e a gente vai fazer as questões de física. Hoje a gente vai iniciar resolvendo a questão número 21, beleza, rapaziada? Fica tranquilo que a prova, no caso, né, o enunciado da prova vai estar aqui na descrição do vídeo e vocês vão ver também aqui na nossa tela que vai ser apresentado. Rapaziada, essa questão é bem interessante, porque ela envolve os conhecimentos de óptica, mais especificamente de lentes esféricas. Questão bem tranquila, o guerreiro que está bem preparado dificilmente vai ter problema com a questão como essa, mas a gente, rapaziada, a gente não vai apenas resolver a questão, a gente vai fazer um comentário, beleza? Então sugiro você assistir o vídeo até o final e prestar atenção nas nossas dicas que são muito importantes, hein? Tranquilão, rapaziada? Antes da gente iniciar a leitura da questão, rapaziada, não esqueçam, tá? Dá like, se inscreve, compartilha, ajuda a divulgar o nosso canal. Vamos lá, rapaziada? Agora, vamos fazer uma leitura da questão? Vamos lá? Questão na tela. Questão 21. Um lápis está posicionado perpendicularmente ao eixo principal e a 30 cm de distância do centro óptico de uma lente esférica delgada, cuja distância focal é menos 20 cm. A imagem do lápis é, observação, utilizar o referencial de Gauss. Vamos lá, rapaziada? Vamos resolver a questão? Rapaziada, ele está dando pra gente alguns dados. Ele está falando que o objeto, tá, o lápis no caso, se encontra a 30 centímetros da lente. A distância do objeto da lente a gente representa por P. Nesse caso, P igual a 30 centímetros. Tá? Agora, a distância focal da lente é igual a menos 20 centímetros. Esse sinal de negativo, pessoal, é muito importante pra gente, tá? Depois eu vou explicar para vocês o que significa esse sinal de menos, ok? Então, tá, professor, mas como é que a gente descobre se a imagem é virtual ou real, se é ampliada ou reduzida? Excelente pergunta, rapaziada, excelente pergunta. Para você ter uma percepção se a imagem vai ser virtual ou real, aumentada ou reduzida, existe um elemento muito importante que a gente pode determinar, que seria o aumento, pessoal. Como é que a gente determina o aumento? Rapaziada, o aumento ele pode ser determinado através de várias equações, tá? Existem várias fórmulas que você pode usar o aumento, tá? Por exemplo, o aumento A, ele pode ser, por exemplo, tá? Menos P' sobre P, ok? Esse aumento também você pode determinar ele a partir da seguinte equação. O aumento também, pessoal, ele pode ser A igual, tá? A I sobre O. Ou seja, o aumento ele pode ser dado através do tamanho da imagem pelo tamanho do objeto, ok? E tem uma terceira equação que envolve o aumento, que nesse caso é mais interessante para a gente utilizar. Tá? A terceira equação seria o seguinte: o aumento também, pessoal, a gente pode calcular o aumento através da seguinte equação, tá? O aumento A, ele pode ser igual a distância focal dividido pela distância focal menos a distância do objeto à lente. Tudo bem? Aí tu deve estar se perguntando, professor, mas por que eu tenho que determinar o aumento? Por que ele é tão importante assim? Excelente pergunta, guerreiro. Excelente pergunta. O aumento, pessoal, ele é muito importante. Por que ele é muito importante? Porque se a gente determinar o aumento e, no caso, por exemplo, se o aumento, tá? Se a gente determinar o valor do aumento e o aumento ele for maior que zero, o que significa isso? O aumento maior que zero. Rapaziada, aumento maior que zero tem um significado muito importante. Significa que objeto, tá? Objeto e imagem, tá? Eles vão ter a mesma orientação, beleza? Mesma orientação. Ok, rapaziada? Vou escrever aqui que isso é importante, tá? Mesma orientação. Beleza? Mesma orientação, tá? Então, achei o aumento. Se o aumento for maior que zero, significa que objeto e imagem têm a mesma orientação. E se objeto e imagem possuem a mesma orientação, rapaziada, essa imagem, ela vai ser, adivinha o quê? Ela vai ser virtual, tá? Ela vai ser virtual
E além de ser virtual, ela também vai ser direita. Beleza? Então, por isso que é muito importante você determinar o aumento, porque de acordo com as opções ele pergunta se é real ou virtual. Pelo aumento você consegue determinar tranquilamente se a imagem é virtual, e se ela for virtual, ela é direita. Se ela for direita, ela é virtual, tá? Uma coisa implica na outra. Beleza? Imagem direita, pessoal, significa que ela vai possuir a mesma orientação do objeto. Ou seja, se o objeto estiver orientado para cima, a imagem também vai estar orientada para cima. Se o objeto estiver orientado para baixo, a imagem vai estar orientada para baixo. Beleza? Por isso que é muito importante. E além do aumento, pessoal, olha só, ele ser maior que zero vai medir se a imagem ela é real ou virtual, tá? Porque se ele não for maior que zero, é o contrário de uma imagem virtual e uma imagem real. Agora, outra coisa também muito importante que está relacionada com o aumento, pessoal, é o seguinte: a gente pode determinar também o módulo do aumento, tá? Se a gente vai analisar o tamanho do aumento para ver se a imagem ela é reduzida ou ampliada. Por exemplo, se a gente determinar o aumento, imagina que a gente fez essa continha aqui, tá? A gente vai determinar o módulo do aumento. Se o módulo do aumento, tá, for menor que 1, o que significa isso, professor? Se o módulo do aumento for menor que 1. Rapaziada, se o módulo do aumento for menor que 1, a imagem é reduzida, beleza? A imagem vai ser reduzida, ou seja, menor do que o objeto, beleza? Então, significa que a imagem vai ser reduzida. Tranquilão? Ora, se o módulo do aumento for maior que 1, tá? O que significa isso? Que a imagem ela vai ser aumentada, ampliada em relação ao tamanho do objeto. Tranquilão? Então vamos determinar, finalmente aqui no caso, tá? O nosso aumento. Observe que não é nada demais, tá? Substituindo, pessoal, como que vai ficar? Olha só, você vai ter o seguinte: aumento vai ser igual. A gente tem o valor da distância focal? Temos. Vale quanto? Menos 20 centímetros, tá? Beleza, então vamos representar. Menos 20 dividido por F, que vale menos 20, concorda? Então vai ser menos 20 dividido por menos P, tá? O P, ele vale 30 centímetros, então vai ficar menos 30, tá bom? Fazendo essa continha, pessoal, bem simples. Ora, quanto que vai ficar aqui? Vai ficar menos 20, concorda comigo? Menos 20 dividido por quanto? Menos 50, tá? Menos 50. E aí, pessoal, olha que interessante. A gente corta, né? Menos com menos na divisão vai ficar positivo. Logo, o nosso aumento, A, ele vai ser igual a 2 sobre 5. Beleza? Ou se você quiser dividir 0,4, tudo bem, tá? Não tem nenhum problema. 0,4. Observe, pessoal, que nesse caso, o módulo do aumento... Professor, o que seria o módulo? O módulo, pessoal, é o seguinte. Nesse caso ele está positivo, mas mesmo que ele fosse negativo, tá? Enfim, o módulo dele, que seria o valor numérico, esse 0,4, ele é menor que 1. Rapaziada, se ele é menor que 1, o que significa? Significa que essa imagem ela é reduzida. Beleza, pessoal? Ou seja, o tamanho da imagem é menor do que o tamanho do objeto. Beleza? E se você for analisar o nosso aumento, pessoal, olha que maneiro. O nosso aumento, ele também é maior que zero. Se o nosso aumento é maior que zero, o que significa isso? Que essa imagem é virtual e direita. Ok? Viu como a gente consegue determinar tudo isso apenas a partir do aumento? Por isso que ele é muito importante, tá bom? Então, no caso, pessoal, dessa questão, a resposta correta vai ser qual? Vai ser letra C, tá? Vai ser a letra C. Porque a imagem ela vai ser virtual e reduzida, ok? Só que o interessante é o seguinte, pessoal, a gente já resolveu a questão, tranquilo, mas a gente vai fazer uma discussão, tá? A discussão que seria o quê? Tá, professor, mas o que seria essa discussão? Por exemplo, pessoal, a gente pode determinar o valor de P'. O que seria P'? A posição da imagem em relação ao centro óptico da lente, tá? Beleza? P' seria a posição da imagem em relação ao centro óptico da lente, tá? E vamos calcular o valor dele? É bem simples, tá, pessoal? Muito simples mesmo. Se a gente for calcular, a gente pode utilizar o seguinte:
Lembra? Aumento pode ser o quê? Menos P' sobre P. A gente tem o valor do aumento. Então a gente calcula facilmente, tá? Vamos fazer aqui. Fazendo a continha aqui, você vai ter o seguinte. Aumento igual a menos P' sobre P. Concorda comigo? Agora vamos substituir. Fazendo a substituição, a gente vai ter o seguinte. Quanto que vale o nosso aumento? Ora, o aumento vale 2 sobre 5. Concorda comigo? Então, 2 sobre 5 tem que ser igual a menos P' sobre P. Mas quanto que vale P? Lembra lá? P vale 30 centímetros. Tá? 30 centímetros, tá? Rapaziada, o que a gente pode fazer? A gente pode simplificar. Concorda comigo? Se você for dividir por 5, 30 dividido por 5, quanto que dá? Ora, vai dar 6. Tá? 5 dividido por 5, 1. Logo, pessoal, o 6, esse 6 vem para cá multiplicando. 6 vezes 2 vai dar quanto? 12. Só que aí, esse sinal de menos, como é que a gente tira esse sinal de menos? A gente multiplica por menos um dos dois lados, tá? E aí, logo, você chega à seguinte conclusão, que P', rapaziada, P' é igual a menos 12 centímetros. Beleza, rapaziada? Ou seja, se você for reparar, o P' está negativo. Professor, o que significa P' negativo? Excelente pergunta, pessoal. Excelente pergunta. P' negativo, ele tem um significado muito importante, tá? P' negativo, beleza? Ou seja, P' menor que zero, significa que a imagem ela é virtual, tá? Significa que a imagem é virtual, beleza? Então a imagem vai ser o quê? Virtual. Virtual. Beleza? E o mais legal, pessoal, olha só. Eu venho aqui mostrar para vocês por que a resposta vai ser letra C, mas na verdade, rapaziada, você nem precisava fazer todas essas contas, sabe por quê? Por que, professor, que não precisava? Porque ele está dando, rapaziada, o valor da distância focal. Quando a distância focal for negativa, significa que a lente, tá? Nesse caso, como ele está falando de lente, a lente ela vai ser o quê? Ela vai ser divergente. Lente divergente possui distância focal negativa, ok? Então, só pelo sinal você já sabe. Tá? Como F, beleza? É menor que zero, isso aqui é uma lente divergente. Lente divergente, tá? Divergente. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Então, você vê que é uma lente divergente tranquilamente, tá bom? E, apesar de já ter feito a explicação, ter falado a resposta para vocês, o que eu vou fazer? Eu vou te mostrar como é que seria a representação dessa situação a partir de um desenho, ok? Numa lente divergente, ok? Tranquilo? Então, segura aí só mais um pouquinho para você ter um entendimento mais completo de tudo que foi abordado aqui. Beleza, rapaziada? Vamos lá, rapaziada. Finalizando a questão, a gente já discutiu anteriormente que a resposta correta era a opção C, mas só para complementar, aqui um esquema do que diz o enunciado. Imagina que você tem um lápis, tá? A uma distância de uma lente e que vai gerar uma certa imagem. Rapaziada, como eu tinha dito para vocês inicialmente, tá? Facilmente a gente consegue observar que essa lente aqui, que ele se refere, é uma lente divergente. Professor, por que é uma lente divergente? Porque o foco, pessoal, a distância focal é negativa e lente divergente possui foco virtual, beleza? Então, somente pelo sinal negativo do foco, a gente sabe que isso aqui é uma lente divergente, tá? Então, lente, beleza? Lente divergente, ok? Divergente, tá bom? E aí, rapaziada, quando você tem uma lente divergente, olha que interessante, e coloca um objeto diante dessa lente, como é que a gente consegue obter a construção da imagem? De uma forma bem simplificada, ok? Todos os raios paralelos, tá? Que vem paralelo ao eixo principal, depois que ele atravessar, tá? Esse raio atravessou a lente, o que vai acontecer? Quando a gente faz o prolongamento desse raio que atravessou a lente, a gente consegue determinar o foco. Logo, é por isso que o foco, pessoal, de uma lente divergente é virtual. Professor, ainda não entendi por que é virtual. Meu querido, olha só por que é virtual. Veio um raio de luz paralelo, atravessou a lente.
Como ela é divergente, ela espalha os raios de luz, tá? Quando você faz o prolongamento desse raio que refratou, você consegue determinar a posição focal. Tudo bem? Como você teve que fazer o prolongamento, esse foco ele é virtual. Ok? E se o foco é virtual, a gente representa da seguinte forma, tá? O valor dele é negativo. Só que geralmente tem muitas questões de várias bancas, tá? Que costuma te dar um módulo da distância focal. Aqui no caso dessa questão da SpaceX, ele não te deu o módulo. Olha só como é que ele foi bem legal contigo. Ele já te deu o valor ele já te deu o valor como sendo menos 20 centímetros. O que significa isso? Significa que só por isso aqui você já resolveu a questão. Beleza? Porque se a lente é divergente, pessoal, as características da imagem nunca mudam. Vai ser o quê? Vai ser virtual, direita e menor. Porque a imagem, pessoal, ela é obtida da seguinte forma. Tá? Olha como é que é obtida a imagem. O que a gente falou? Todo raio de luz que vem paralelo atravessa a lente. Como ela é divergente, ele vai se espalhar. Refratou. Fiz o prolongamento, achei o foco. Beleza? Todo raio de luz que vem passando pelo centro óptico da lente não sofre desvio. Quando a gente faz a interseção entre esses dois raios, a imagem é virtual. Observe que como a gente teve que fazer o prolongamento, é por isso que ela é virtual. Beleza? E aí nunca vai mudar, pessoal. Vai ser o quê? Virtual, direita e menor. Aí um bizu para você lembrar disso é VD menor. Ou, se você preferir, V direito menor. Tá bom, rapaziada? É um bizu muito bom. Tá? Lembrando, pessoal, que essa questão é simples. A gente lá no início a gente fez uma conta para mostrar o valor do aumento, que era 0,4, para mostrar também a posição da imagem, que deu menos 12 centímetros, mas repito, pessoal, você não precisava fazer nada disso. Por que não precisava, professor? Porque como ele já te deu a distância focal, que é menos 20 centímetros, eu sei que a lente é divergente. Então era só aplicar o VD menor ou V direito menor. Beleza? Ou seja, virtual direita e menor. No caso, virtual e reduzida, sem fazer nenhuma conta. Beleza, rapaziada? É porque o nosso objetivo não é apenas resolver a questão, mas sim fazer uma discussão. Tá, rapaziada? Por isso que a gente acabou alongando um pouco o vídeo. Mas é muito legal essa discussão para futuras questões. Tá bom? Observe que a gente nem sequer usou a equação de Gauss. Para quem não lembra, o que diz a equação de Gauss? No caso da óptica, tá? Dessa lente, enfim, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. A gente poderia ter usado. Só que por que a gente não usou a equação de Gauss? Lembra que eu falei com vocês lá no início? Porque utilizando a fórmula do aumento era muito mais eficaz e mais rápida, mais simples. Beleza, rapaziada? Então eu espero que vocês estejam entendendo a nossa proposta, que não é apenas resolver a questão, senão eu poderia ter resolvido já essa questão em 2 minutos. Só fala das características, virtual direito e menor, e acabou. Tá? Mas eu quero que você esteja muito melhor preparado. Tá, meu querido? Então, a gente fica aqui por hoje. Depois a gente vai voltar com mais uma resolução. Fica ligado, guerreiro. Tamo junto, hein? Hope, hein? Então vamos lá. Muito obrigado, rapaziada.